Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Rossani. Vamos fazer uma questão da UX de 2022 sobre radioatividade e tabela periódica. Diz o seguinte: leia atentamente a tirinha abaixo. O texto mostra de forma lúdica uma suposta conversa entre alguns elementos químicos da tabela periódica. Então, bom dia, Césio. Bom dia, Polônio. Tudo tranquilo, Tório? Opa, estão aí na radioatividade. Como vai, Urânio? Nenhum bom dia ficou metido a besta agora que está enriquecido. Bom, os elementos citados aqui, césio, polônio, tório e urânio, eles pertencem à tabela periódica, né? E as afirmações vão vir na sequência. Então, tomando por base informações apresentadas acima e seus conhecimentos sobre radioatividade, assinale a alternativa correta. Bom, olha só. Na tabela periódica a gente tem os elementos artificiais que estão aqui de rosa, que é a partir do número atômico 95, aqui no caso americio, né? Então, toda essa galera aqui do americio, cúrio, califórnio, einstênio e continua aqui, né? Rutherford, bório, são os elementos artificiais. Antigamente, a nossa divisão era o urânio. Então, o urânio e todos que estavam antes do urânio, que são os cisurânios, eles são naturais. Depois do urânio, são os artificiais, que eram conhecidos como transurânios. Atualmente, a gente sabe que o polônio foi encontrado traços na natureza, então ele é natural. Isso a gente teria uma nova denominação, né? Os elementos antes do plutônio são os cisplutônios e os depois são os transplutônios, que seriam os artificiais. Agora, os elementos citados no texto, que é o césio, Cs, né? O tório, o urânio e o polônio, eles são naturais. Em nenhum momento, né, eles estão na faixa rosa, nem antigamente, nem atualmente. Então, eles são naturais. Agora, na letra A, onde é que fala que os quatro elementos químicos são artificiais, está errado. Letra B, os elementos químicos mencionados na tirinha são classificados como cisurânios e seus símbolos, de acordo com a IUPAC, correspondem a césio. O césio ele não é Ce, ele é Cs, né? O Ce é um outro elemento chamado de sério. Os outros aqui até que estão corretos. E se a radioatividade é um fenômeno não espontâneo, ela é espontânea e consiste exclusivamente na emissão de partículas não ionizantes. Não. Assim como ela emite a partícula gama, ou a onda gama, que é não ionizante, porque não tem carga, ela também emite a partícula alfa e beta, que tem carga e são ionizantes. Pelo núcleo de átomos estáveis, são instáveis, então está muito errada essa letra C, né? Não tem como a gente aceitar ela. Letra D, o termo enriquecido mencionado na tirinha refere-se ao urânio com elevada concentração do isótopo 235. Essa informação é muito específica, né? Eu vou pular ela e vou eliminar a letra E antes. O átomo de urânio 238 apresenta no estado fundamental 3 prótons, a mais que o urânio 235. Olha, se fosse prótons a mais, o número atômico teria mudado o elemento também. Então a gente pode até contar, né, que é urânio, Neptúnio, Plutônio seria, por exemplo, o americio. Então tá errado, né? Não, essa informação ela não confere. O que que ele tem a mais? Ele tem 3 nêutrons a mais. Que o urânio 238 tem 3 nêutrons a mais do que o 235, né? Por isso que a massa aumenta. Não pode mudar o número atômico, né? Se eu estiver falando de isótopos. Então isso é legal a gente saber. Por eliminação, a gente sabe que é a letra D, mas ó, o urânio ele tem dois isótopos importantes, tá? Que é o urânio 238 e o urânio 235. Só que o 238, que tem 95,5% de abundância, ele não é físsil. Se você jogar um nêutron nele, ele não se quebra em dois. Ele não vai sofrer fissão nuclear. Já o urânio 235, ele é físsil. Só que a abundância dele é muito baixa, 0,5%. Ainda bem, né? Senão o planeta já teria se explodido. Então, qual que é o mais abundante? O 238. É por isso que a sua tabela periódica, se tu for conferir agora, dá uma olhada ali,
mas qualquer tabela periódica do mundo põe o 238 como sendo a massa do urânio, porque a massa do urânio mais abundante é o 238. Só que para fazer, por exemplo, usina nuclear, a gente precisa aumentar a porcentagem do urânio físsil até 20%. Para fazer bomba atômica, a gente tem que chegar a 90% para ter uma reação em cadeia descontrolada. Então, a gente tem que aumentar a porcentagem desse urânio físsil, né, que é o 235. E o aumento dessa porcentagem é chamada de enriquecimento de urânio. Essa porcentagem é difícil de aumentar, tá? Ela é um processo bastante trabalhoso. Antigamente era por efusão fracionada, hoje em dia a gente usa ultracentrífugas, e esse processo até já caiu nos vestibulares, então é legal ter uma ideia sobre isso. Então vou voltar para a questão e vou ler de novo, tá? O termo enriquecido mencionado na tirinha refere-se a urânio com elevada concentração do isótopo 235, que é urânio físsil, que é usado para fazer usina nuclear e bomba atômica. Então, confere. Por isso que nossa resposta aqui é a letra D. Beleza? Bom, gente, espero que tenham curtido até aqui. Eu vou deixar alguns vídeos aqui que eu considero bastante importante para UX. E se você quiser mais informações de como estudar comigo para o vestibular da UX, eu vou deixar os links abaixo aqui, inclusive do Studbook Química na UX, que vai garantir sua aprovação máxima, gabarito. Isso? Bons estudos, forte abraço. Tchau!